Pessoal, começando mais uma aula de matemática D, dessa vez a aula de resolução de exercícios, de regra de 3 simples e composta. Não sei se eu já falei para vocês, mas regra de 3 é uma matéria muito importante, então cola aqui e vamos resolver bastante exercício sobre isso, porque vai cair com certeza. E o primeiro exercício é do Enem. Conforme eu falei para vocês na aula, o Enem particularmente ama a regra de 3, né? Então vocês vão ver que praticamente todos os exercícios dessa aula de hoje são do Enem, exceto um que é da nossa querida UFPR, mas não vamos perder tempo porque a gente tem muita coisa para fazer, ok? Então, uma indústria tem um reservatório com capacidade de 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e duas 6 horas quando o reservatório está cheio. Então, para escoar 900, eu tenho 6 ralos com 6 horas, beleza? Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então, eu sei o tempo, eu sei o volume de água escoado por 6 ralos. Então, eu sei a capacidade de cada ralo. Agora, eu vou precisar simplesmente descobrir quantos ralos eu preciso para escoar 500 metros cúbicos em 4 horas. Eu coloquei ali até em cores diferentes para a gente frisar quais são as informações diferentes que a gente tem. Então, vocês concordam que seria relacionar algo do tipo volume escoado com o tempo que vai ser escoado com o número de ralos que vai escoar. Então, a regra de 3 ficaria 900, que está para 6 ralos, que está para 6 horas, e na segunda linha teria 500 metros cúbicos, que está para 4 horas, que está para x ralos. Então, isso daqui, como vocês podem perceber, é uma regra de 3 composta, e vocês vão se lembrar da nossa aula que na regra de 3 composta eu preciso relacionar em relação à coluna do x se as outras duas colunas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, segue aqui. Eu sei que se eu aumento o número de ralos, eu escoo mais volume em menos tempo. Então, aumento o volume, diminuo o tempo. Então, a gente vê que em relação à coluna do tempo, a relação da coluna de número de ralos é inversamente proporcional à do tempo. Logo, para a gente resolver a regra de 3 composta, a gente tinha conversado que a gente precisa transformar tudo para mesmo. E para transformar tudo para mesmo tipo de relação, a gente inverte a coluna que está ao contrário. Então, invertendo 6 com o 4 aqui da coluna do tempo, eu fiquei com essa regra de 3 aqui. E aí era só sair multiplicando por x todas as colunas que não são a da coluna do 6. Logo, eu fiz aqui x vezes 4 vezes 900 e 6 vezes 6 vezes 500, que sobrou nisso daqui. Isolei aqui o x, colocando em uma fração, cancelei os dois zeros do 5, observe, 9 do 500 e do 900, 9 vezes 4 é 36, 6 vezes 6 é 36 também, cancelei tudo aqui, sobrou só 5. Então, eu tenho 5 ralos, essa é a letra C, a resposta correta. Beleza? Nada muito complexo, mais complexo se tem aqui talvez seja acho que montar a regra de 3 não é complexo. Talvez eu diria classificar em relação a ser diretamente proporcional, inversamente proporcional, mas isso é prática e é usando um pouco a lógica também, correto? Depois que a gente transformou, multiplicar cruzando aqui, nada de novo, sob a luz do sol, digamos assim. No exercício número 2, vem aí a nossa querida UFPR. E esse exercício do UFPR tem um texto ali e tudo mais, mas ele é bem simples, olha só. Na seguinte passagem do livro Alice no País das Maravilhas, a personagem Alice diminui de tamanho para entrar pela porta de uma casinha no País das Maravilhas. Então, chegou de repente a um lugar aberto com uma casinha de cerca de 1,20 m de altura. E não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a 22 centímetros de altura. Então, acabou não ficando grifado aqui, o 22, deveria ter grifado. Mas então, quando ela entrou pela casinha, ela tinha 22, a casa tinha 1,20, ok? Então, suponha que no mundo real e no País das Maravilhas, a proporção entre as alturas de Alice e da casa sejam as mesmas. Sabendo que a altura real de Alice é de 1,30, qual seria a altura aproximada da casa no mundo real? Então, veja que essa frase aqui é muito importante. Olha, a proporção entre as alturas de Alice e da casa sejam as mesmas.
Então, eu estaria dizendo isso daqui. A proporção que é a altura de Alice sobre a altura da casa é a mesma no País das Maravilhas e no mundo real. Então, no País das Maravilhas, ela tinha 22 centímetros, a casa tinha 120. No mundo real, ela tem 130 centímetros, a casa tem X. Proporção País das Maravilhas por mundo real. Se você for perceber, a gente está fazendo a regra de 3. Então, 22 está para 120, assim como 130 está para X. Mas eu escolhi colocar aqui como fração para vocês para ficar meio claro, né, que essa ideia de comparação de proporções. É o que eu disse para vocês. A gente tem a regrinha, dá certo, mas de vez em quando é bom a gente relembrar em termos de fração, que é o originário de tudo isso. E é claro, é diretamente proporcional. Lembra que eu falei para vocês que quando não está dizendo nada específico aí no enunciado do exercício, provavelmente vai ser diretamente proporcional. E nesse caso aqui, bom, para ela entrar na casa, ela tem que ser menor do que a casa. Então, se ela aumenta, a casa também tem que aumentar. Assim, você já consegue deduzir que vai ser diretamente proporcional também. Mas essa discussão nem faz sentido se a gente falar em termos de proporção aqui, de igualdade de frações. Então, passei o x cruzando para cá, o 120 para cá, então ficou 22 x igual a 130 vezes 120. Dividi aqui por 2, então ficou 130 igual a 60 sobre 11. E aí ficou 130 vezes 60, isso daí deu 7.800, e depois, dividido por 11, isso daqui deu aproximadamente 709. Veja que sobrou um resto 1 aqui. Mas isso não tem problema, porque ele está pedindo a altura aproximada, e eu tenho certeza que de 709 centímetros, o mais perto é 7 centímetros, logo, 7 metros, perdão, logo, letra D. Perfeito? Exercício super rápido de resolver, bem simples, bem direto ao ponto, certo? Então, 3, agora sim vai ser Enem até o final. Então, uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Então, novamente coloquei em cores diferentes as coisas que estão relacionadas. 20 alunos aceitaram a tarefa nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Veja, somaram-se ao grupo, novos. Então, eu já tinha 20, somou 30, deu 50. Muito cuidado, porque se você colocasse 30, ia dar completamente errado a tua resposta. Passaram a trabalhar 4 horas por dia no dia seguinte até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, isto é, se eles arrecadaram juntos 12 quilos trabalhando 3 horas, 20 alunos, então seria mais ou menos a mesma proporção que ia aumentar esse tanto por dia, somando os novos 30 alunos trabalhando 4 horas por dia. Então, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria D. Esse exercício aqui, ele é um pouco capcioso aqui, porque, veja, eu estou relacionando 20 alunos trabalhando 3 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Professora, por que você não colocou a quantidade de dias que ele está trabalhando? Porque, veja, o que eu estou interessado em relacionar? Os novos 30 alunos, que somaram 50, não é 30, se colocou 30 está errado, trabalhando 4 horas por dia, arrecadando X quilos por dia. Veja que a quantidade de quilos arrecadado não depende, porque é quilos por dia. A quantidade de quilos por dia arrecadado não está dependendo do quanto dias os alunos trabalharam. Está dependendo de quantos alunos trabalharam e por quantas horas eles trabalharam. Isso daqui é uma pegadinha bem... Não é uma pegadinha, né? Uma questão de atenção. Se você colocar aqui a quantidade de dias que eles estão trabalhando, vai dar errado. Porque, vou repetir de novo, a quantidade de quilos por dia arrecadado não é influenciado pela quantidade de dias que ele trabalhou. Se você multiplicasse por 10 ali, talvez, e falasse o montante total que eles arrecadaram, aí sim. Mas eu preferi fazer direto assim porque era mais rápido. Então, vamos pensar aqui como é que a gente resolve essa regra de 3 novamente composta. Então, se eu aumento a quantidade de quilos que eu arrecadei por dia, então eu tive que trabalhar com mais alunos e tive que trabalhar mais horas, correto? Mais quilos arrecadados significa mais alunos trabalhando e mais horas trabalhadas. Então, tudo diretamente proporcional, multiplico em x, tenho lá 20 vezes 3 vezes x, vezes 50 vezes 4 vezes 12. Então, isso daqui, x é igual a essa fração. Cortei o zero com o zero aqui, então ficou 2 vezes 3
cortei com 12, ficou 2, logo ficou 5 vezes 4 vezes 2. Isso é 40 quilos por dia. Mas veja que ele está pedindo a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo. Então, nos primeiros 10 dias, eles arrecadaram 12 quilos por dia. Isso daí deu... Nossa, ficou bem estranho ali, né? Acho que o tracinho do K foi pra cá. Que zoado. Mas enfim, ficou 120 quilos 120 quilos nos 10 dias. Logo, nos outros 20 dias restantes, eles arrecadaram 40 quilos por dia. Isso daí deu 800 quilos por dia. 800 quilos nos 20 dias. Isso somando, esse símbolo estranho aqui, né? Vocês não precisam saber, mas isso é um símbolo que a gente usa para soma. Não sei se algum professor já apresentou para vocês. Vocês vão ver provavelmente mais para frente, mas isso daqui se chama, a gente lê como somatório. É, desnecessário, é só um capricho meu, enfim. Então eu somei 120 com 800 e deu 920 quilos durante a campanha toda, isso daí é a letra A. Então perceba que esse exercício, ele tem uma pegadinha a mais, que é perceber o que influencia uma coisa ou outra. Uma maneira alternativa de vocês terem resolvido, novamente, seria relacionar alunos, horas trabalhadas, dias trabalhados, com quantidade total arrecadada ao longo dos dias. Aí sim os dias fariam sentido. Mas aqui, no ritmo de alimentos por dia, a quantidade de dias que eles trabalharam não influenciou no ritmo que eles tiveram em cada dia, ok? Então, a gente relaciona o que tem que relacionar. Veja que o 10 e o 20 não ficaram de fora, eles entraram aqui depois. Mas, na regra de 3, eles não entraram. Se vocês entrassem, vocês teriam um outro resultado, que eu acho que nem estaria aqui, porque seria algo bem maior que vocês iam encontrar. Logo, resposta da letra A, seguimos para a próxima. Exercício 4, esse exercício aqui é bem legal. Então, quando colocamos um objeto de 5 kg na extremidade de uma mola de 50 centímetros comprimindo-a, verificamos que ela passa a ter um comprimento de 42 centímetros. Ao colocarmos um objeto de 10 kg na extremidade da mesma mola, qual passará a ser o seu comprimento? Esse exercício aqui, gente, se vocês tentarem relacionar 5 kg com 42 e 10 kg com alguma coisa, vai dar completamente errado. Isso por causa de um conceito da física, que se chama Lei de Hooke. O que a Lei de Hooke fala? A Lei de Hooke fala que a força aplicada em uma mola é igual ao seu deslocamento vezes uma constante de rigidez. E eu falo da Lei de Hooke com certa propriedade porque, bom, estou me formando em engenharia civil, né? E assim, em engenharia civil a gente brinca bastante com essa lei aqui, professora Yuri pode confirmar para vocês. E esse é um exercício bem legal, porque ela é meio que cruzada, né, entre física e matemática. E veja que eu estou falando aqui de deslocamento, e não de comprimento original. Por isso que se eu relaciono com... Não existe relação entre peso aplicado e tamanho da mola. Existe relação entre peso aplicado e deformação da mola. Então, nesse primeiro caso, a deformação é diretamente proporcional à força aplicada. É isso que a Lei de Hooke está querendo dizer aqui pra gente. Veja que, né, até em equações assim, a gente tem essa leitura de diretamente proporcional, inversamente proporcional. Na verdade, a lei de Hooke é exatamente definida assim. Deformação é diretamente proporcional à força aplicada. Ou força igual é força aplicada diretamente proporcional à deformação realizada na mola. Ok? Então, só para vocês ficarem atentos, que o que eu tenho que relacionar é a deflexão na mola. Então, 5, 42 tinha 50. Então, deformou 8. E aqui, com 10 centímetros, vai deformar o dobro, correto? Então, aqui o dobro de 8 é claramente 16 centímetros. Logo, 50 menos 16 é 34 centímetros. Isso vai na letra C. Então, só vou fazer uma ressalva aqui, porque falando do meu lado não matemática agora, né? Porque peso, do jeito que tá aqui, quilogramas, não é... Esse quilogramas que tá aqui não é uma força para se aplicar na lei de Hooke, correto? Isso daqui é uma massa. Não é peso, e a lei de Hooke tá falando em relação à força. Massa não é vetorial, massa não é força. Então, né, só para não bugar a cabeça de vocês em relação à física que vocês podem estar vendo, mas lembra que gravidade é uma constante. Então, meio que a gente pode considerar como uma unidade de força esse quilograma vezes F, que seria quilograma-força, que a gente chama na engenharia.
Então seria quilograma meio que escondido a constante da gravidade ali, 9,81. Ok? Isso é só um conhecimento aleatório que eu estou tirando para vocês, porque o meu lado engenheiro, o meu lado físico, não gosta muito de falar dessas coisas que não fazem sentido. Apesar de que nós engenheiros adoramos fazer cagada com o pessoal da física e o pessoal da matemática. Mas, né, rigor aqui. Então aqui também tem escrito Kelvin grama, então... Ah, deixa quieto. Enfim, esse exercício 5 é um exercício meio confuso se você ler da primeira vez, mas quando você ler de novo, você vê que ele é bem simples, que é o clássico do Enem, né? Exercício simples, escrito de maneira super confusa e... Enfim. O capim-elefante é uma designação genérica que reúne mais de 200 variedades de capim e se destaca porque tem produtividade de aproximadamente 40 toneladas de massa seca por hectare por ano, no mínimo sendo, por exemplo, 4 vezes maior que a madeira do eucalipto. Então, veja que ele tá mandando aquele textão imenso, que é o clássico do Enem, só pra te confundir, entendeu? Pra te cansar. Mas a gente vai... Vamos lá. Então, além disso, seu ciclo de produção é de 6 meses, enquanto o primeiro corte da madeira do eucalipto é feito a partir do 6º ano. Considere uma região R plantada com capim-elefante que mantém produtividade constante com o passar do tempo. Para se obter a mesma quantidade em toneladas de massa seca de eucalipto, após o primeiro ciclo de produção dessa planta, é necessário plantar uma área S que satisfaça a relação, e daí tem as relações entre áreas e área de eucalipto e área de capim. Então vamos pensar assim no início. Vamos pensar que as duas regiões são iguais, ok? Então eu sei que um ciclo do eucalipto é igual a 12 ciclos do capim. Por quê, professor? Porque um ciclo do capim são 6 meses e a do eucalipto são 6 anos. Então se eu tenho 6 anos, são 12 vezes, eu tenho 12 semestres em 6 anos, correto? Então eu posso, para uma colheita de eucalipto, eu posso colher 12 vezes capim. Então, em relação ao tempo, o capim já está produzindo 12 vezes mais. Em relação à produtividade, que nem ele disse aqui, o capim produz 4 vezes mais. Então, em relação aos dois ao mesmo tempo, eu teria 12 vezes mais e 4 vezes mais, eu teria 48 vezes a mais o capim produzindo em relação ao eucalipto em uma mesma área. Para compensar as duas e ser igual, a área tem que ser, a área do eucalipto tem que ser 48 vezes maior que a do capim, porque o capim produz 48 vezes a mais, vocês entenderam? Parece que isso daqui não tem muito a ver com regra de 3, mas tem a ver com proporção, tem a ver com essa coisa de... Lembra que eu falei? O quádruplo, 12 vezes a mais, tudo isso é uma razão entre as duas... Eita, nós! Entre as duas... entre as duas espécies sendo plantadas, né? Então, se eu colocasse S dividido por R aqui, então seria tipo a produção de eucalipto sobre a produção de capim, você teria, ou uma produção de capim sobre a produção do eucalipto, você teria uma razão de 48 vezes, entendeu? Essa razão de 48 vezes foi encontrada a partir de 12 vezes a mais o tempo e 4 vezes a mais a produtividade. Então, tem completa relação, na verdade, com o que a gente está vendo, só não tem a regra de 3 explícita. Mas, em termos de razão, é o que a gente já falou até agora. Exercício 6 é um exercício do Enem, para variar. Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso de jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas de parque. Suponha que o período de uso de um brinquedo em um certo shopping custa R$3 e uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Então, observe que vocês não precisariam usar a regra de 3 aqui, né? Acho que está meio claro. Se eu tenho 20 tickets por período, eu divido 9.200 por 20, eu vou obter o número de períodos, multiplico por 3, eu tenho aqui. Se você fez o número de tickets para trocar pela bicicleta, o número de reais que você gastou para a bicicleta. Só que perceba que isso é exatamente a regra de 3, na verdade. A gente está falando de maneira direta, isso que eu falei para vocês em relação ao uso cotidiano. A gente usa tanta regra de 3 de cabeça, assim, que a gente não está nem percebendo que é regra de 3. Então veja, se um ticket está relacionado com... um período está relacionado com 20 tickets,
Então, x períodos está relacionado com 9.200, que sai nessa divisão que eu falei, que vai dar 460 períodos. Por outro lado, eu sei que um período está relacionado com 3 reais. Logo, 460 períodos está relacionado com x reais. Isso daqui dá 3 vezes 460, isso dá 1.380 reais, que é a letra D. Então, toda essa conta que eu falei que vocês já fizeram de cabeça é a mesma conta que eu montei aqui fazendo regra de 3. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Existe 7 Enem, né? Tudo é Enem, eu falei pra vocês, é tudo mesmo. Então, você pode adaptar as atividades no seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as gastas normalmente, conforme a relação seguinte. Então, parece até uma indireta em relação à quarentena, né? Mas, enfim. Enquanto você fala o telefone, faça agachamentos. 100 calorias gastas em 20 minutos. Quem fala o telefone? Meia hora de supermercado, 100 calorias. Cuidar do jardim por 30 minutos, 200 calorias. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30 minutos. Tirar do pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. Lavar a roupa por 30 minutos, 200 calorias. Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que em cada uma gaste igualmente 200 calorias. Então veja que algumas ela gasta 100, 100 aqui, e ela precisa que todas ela gaste 200. E aí ele está pedindo, depois dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar depois que tudo gastar 200. Então vamos ver o que não gasta 200 aqui. Falar do telefone, os agachamentos, 100 calorias em 20 minutos, 200 em x minutos, é o dobro, x igual a 40 minutos, então aumentou 20. E esse símbolo aqui vocês já conhecem, né? O delta. Delta significa variação. Então, ir no mercado, eu sei que 100 calorias em meia hora, 200 calorias em o dobro. 60 minutos, logo, delta de 30 minutos ali. E aí, por fim, 200 aqui, eu tenho 150 calorias em tirar pó dos móveis. Tirar pó dos móveis, 150 está relacionado a 30, 200 está relacionado a x. Então, isso daqui pode ser um pouco mais complicado, ver de cabeça, né? Então, se você viu que isso daqui é 3 quartos, isso daqui é 4 quartos, digamos assim, está relacionado os dois. Então, isso daqui seria 3, aqui seria 4, seria 40. Mas você pode multiplicar cruzado aqui também. 150 vezes x é igual a 200 vezes 30. Fazer a fração, vocês vão achar rapidinho ali que é 40 minutos. Logo, isso daqui tem uma variação de 30 por 40 de 10 minutos. Então, agora que todos os exercícios estão gastando 200 calorias, agora eu sei que eu preciso calcular a variação total. Então, somatório das variações, eu tenho aqui 10, 30 e 20, 60 minutos ao total. Gastos a mais, letra B, portanto. Exercício número 8. Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS, com longitude de 124 graus, 3 minutos e 0 segundos, a leste do meridiano de Greenwich. Dado que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Não sei se vocês já viram essa representação angular aqui com algum professor de vocês, mas é bem simples. Ao invés de eu trabalhar com 60, tipo, sei lá, 124 graus, vírgula, nananana, porque o número de vírgula é muito complicado, a gente prefere trabalhar com essa notação aqui. Então a gente pega 1 grau, divide por 60 e tem minuto, minuto mesmo, o nome de tempo, a gente dá para uma fatia de 1 grau, e a gente pega 1 minuto, que é essa parte, olha só, eu peguei 1 grau, que é muito pequeno. Vocês concordam que o ângulo reto tem 90 graus, imagina, divide por 91 grau. Aí você pega 1 grau, você divide por 60, aí você tem 1 minuto. Você pega essa fatiazinha, divide por 60 de novo, você tem segundos. E aí, para quem aí estiver pensando em uma engenharia da vida, vocês vão ter uma disciplina chamada topografia. E nessa disciplina é muito louco, porque a gente tem uns aparelhos que conseguem medir em precisão de minuto e segundo, sabe? Os graus. É muito pouco. Nossa, é tipo assim, se você respira perto do equipamento, ele vira e já muda. É muito surreal, assim, a precisão que a gente tem. Mas isso daí é só uma curiosidade aleatória mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho 3 minutos aqui e eu queria a representação angular em relação à forma decimal. É isso que eu falei, 124, blá 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 blá. Eu tô com minuto e eu preciso saber quantos decimais equivale a esse 3 minutos. Então, se eu sei que 1 grau equivale a 60 minutos, eu sei que x graus equivalem a 3 minutos. Então, observe aqui que eu tenho
x igual a 1 sobre 20, isso daqui é 0,05 graus. Então, eu achei o quantos graus equivalem a 3 minutos. Logo, se tem 124 graus e 3 minutos, isso daqui vai ser igual a 124 graus mais 0,05 graus. Isso daqui deu 124,05 graus, que é a resposta B. Seguindo para o final, esse exercício aqui é... Eu já tô falando que todo exercício é massa, né? Mas esse aqui é especialmente massa porque eu sou engenheiro civil. Então, falo sobre a resistência mecânica de uma viga de madeira em forma de paralelepípedo retângulo, que é diretamente proporcional à largura B ao quadrado da altura e inversamente proporcional ao quadrado da distância e suportes da viga. E daí ele pede a expressão que traduz essa resistência. E o massa é que, assim, se a gente tem uma disciplina, falando novamente aí para quem vai para engenharia, né, infelizmente, desculpa aí, pessoal, mas é porque a gente é da área, né, então a gente sabe o que é o curso, então por isso que a gente fica trazendo essas experiências para vocês, caso vocês tenham curiosidade. Existe uma disciplina chamada resistência dos materiais, no nosso curso chama resistência dos materiais, e em alguns outros eu sei que chama mecânica dos sólidos, não é a mesma coisa, mas para essa parte aqui é a mesma coisa, que a gente estuda exatamente esses tipos de problema. Então, qual é a resistência mecânica, qual é as tensões e todas essas coisas assim. E resistência dos materiais é 8 ou 80 no nosso curso, sabe? Então, todo mundo ou ama ou odeia essa disciplina. Eu, particularmente, sou uma das pessoas que ama, eu acho lindo. É uma disciplina fantástica. E, né, pra quem for aí meu futuro calouro, calouro, sei lá, e entrar em civil, a gente, na UFPR, eu já conheço seus professores, então manda aí um e-mail pra mim porque eu tenho material pra te passar. É uma disciplina linda, digamos assim. Beleza? Agora eu vou parar de, né, ficar puxando saco de resistência dos materiais e fazer exercício com vocês. Então eu tenho essa resistência S e olha só. Lembra que eu falei que diretamente proporcional estava em relação... Lembra da lei de Hooke? Eu tenho uma igualdade e eu estou relacionando uma variável antes da igualdade com uma variável depois da igualdade. Eu estou falando que ela é diretamente proporcional a alguma coisa. Se ela é diretamente proporcional, ela aparece multiplicando. Se ela é inversamente proporcional, ela aparece dividindo. Simples assim, depois de uma igualdade. Então, S é diretamente proporcional à largura, B, ao quadrado da altura, D quadrado, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é X. Então, 1 sobre x ao quadrado. Simples assim. E aí você tem uma constante de proporcionalidade K, que tá ali só, né, fazendo... esse K, inclusive, gente, é aquele K da lei de Hooke, vocês sabiam? Muito louco, né? Mas enfim, você olha essa fórmula aqui claramente é a letra A e tá resolvido o seu exercício. Sem conta nenhuma, só de você interpretar o que tá acontecendo. Então, veja que é muito importante a gente lembrar sempre que, inversamente, se eu estou relacionando uma variável com outras, essas outras, depois do sinal de igualdade, diretamente proporcional vai multiplicando em cima, inversamente proporcional sai multiplicando embaixo. Em cima e embaixo que eu estou falando é numerador e denominador do outro lado da igualdade. Último exercício, exercício 10. A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre a sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, em uma escala de 1 para 25 mil em um período de 5 dias. Então, essa figura aqui, cada centímetro dessa figura, cada quadriculado equivale a 25 mil centímetros. Então, se a gente contar quantos quadradinhos tem aqui, vocês vão chegar logo à conclusão que é 16. Então, eu tenho 16 quadrados, isso é 16 centímetros, e eu preciso saber o quanto que isso equivale na vida real. Ó, ele me disse aqui, nessa proporção, que 1 centímetro equivale a 25 mil centímetros. Para não ficar com muita unidade grande, eu escolhi cortar por 2 zeros. Vocês viram na aula passada com o professor Ayuri como é que transforma a unidade. Então, 25 mil centímetros, isso é igual a 250 metros. Divide por 100. Então, eu quero saber o quanto que 16 centímetros dessa figura, desse trajeto aqui, equivale em metros. Faço a regra de 3 e obtenho 4.000 metros. Então, 4.000 metros, eu sei que isso daí é uma ida para a escola. Mas ele fez... eu montei a conta aqui, isso não é muito relevante. Enfim, 4.000 metros, que é 4 quilômetros, que eu imagino que seja, porque o enunciado tá todo cagado, tá todo cortado, mas eu imagino que seja, nesse período total, qual é a distância em quilômetros que ele percorreu de sua casa até a escola. E daí traz coisas aqui, porque senão não bate resposta. Então tem que dar uma de Sherlock Holmes aí para ler o enunciado. 4 quilômetros
nos 5 dias, ida e volta. Multiplico tudo, deu 40 quilômetros, que é a letra E. Perfeito? Essa foi os nossos exercícios resolvidos. Eu espero que vocês tenham entendido. E estudem bastante isso, refaçam todos os exercícios. Regra de 3 é de extrema importância. Eu falo isso para toda matéria, mas principalmente regra de 3, beleza? É muito importante mesmo. E nós nos vemos na próxima, beleza? Beijinhos, tchau, tchau para vocês.